Sejam bem-vindos ao Pod Luz, apresentado por Beatriz Nascimento e Raquel Andrade. Esse podcast terá como intuito falar com vocês sobre beleza, empreendedorismo, o caos do dia a dia, aquele perrengue que ninguém conta pra vocês. Vou me apresentar um pouco. Tenho 25 anos, trabalho na área de cílios e sobrancelha. Atualmente virei também mentora, dou cursos, né, de design de sobrancelhas. E é isso aí. Falando um pouquinho com você. Gente, ó, primeiro de tudo, esse é o primeiro episódio, então nós estamos muito nervosas. Então, assim, em algum momento a gente vai gaguejar, vai dar crise de riso, porque quando eu tô com a Beatriz é daí pra pior. Mas vamos lá, eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece, eita, como é famosa, pra quem não conhece. Poucas pessoas, né? Mas, enfim, eu me chamo Raquel Andrade, tenho um filho de 2 anos, sou empreendedora, né? Passei ali a fase do CLT, de não aguentar mais o CLT, para começar a empreender. E eu estou empreendendo há 4 anos e alguns meses. Hoje em dia eu sou lash designer, também atuo como designer de sobrancelhas e sou educadora. Graças a Deus, esse ano eu já formei mais de 50 alunas. E é isso, esse é um pouquinho sobre mim. Agora é com você para falar sobre a nossa ideia do podcast. Não é você que quer começar? Então vamos lá, gente, é ao vivo, entendam. Tá, vamos lá. O podcast foi uma ideia, um projeto que eu tinha guardado dentro de mim há muito tempo atrás, né? Quando eu comecei juntamente com a Beatriz, né? A gente começou ali numa sociedade onde eu atendia na casa dela. Nossa, gente, nossa assessoria tá difícil. Vamos estar relevando. Brincadeiras à parte. Enfim, a gente começou ali na casa da Beatriz, num quarto na casa da Beatriz. E alguns meses depois que a gente iniciou, eu tive essa ideia do podcast. Porém, era algo muito distante da nossa realidade em questão financeira. E aí, esse ano, esse projeto queimou, ardeu no meu coração novamente, que foi quando eu fiz o convite para a Beatriz. E com certeza, né, gente? Eu não poderia deixar de aceitar. Ela já tinha comentado mesmo, essa ideia do podcast é dela há muito tempo. É nossa! É nossa, que nós tá junto nessa, né? Mas enfim, ela que me chamou e eu topei na hora. Era totalmente diferente, assim, da nossa realidade. E até agora, tá, gente? Porque a gente foi iniciar procurando microfones de R$ 40 pra gente poder começar. Ia gravar do celular. 36. A gente ia gravar do celular mesmo. Até que a gente soube que a prefeitura oferecia isso pra gente. E a gente já abraçou as ideias. E agora a gente consegue oferecer um podcast melhor pra vocês. E é isso. Bom, eu adoraria falar para vocês como a gente se conheceu. Mas, infelizmente, eu vou ficar devendo pelo menos por hoje. Porque eu Por preciso muito convencer a Beatriz de contar. Porque é uma história um pouco... Humilhante. Oi, gente, a gente se conhece há muitos anos, há papo de 10 anos. Porém, que a gente viramos amigas mesmo faz 6 anos. E foi uma história E bem tanto. maluquinha. Que eu não deixo eu contar, não. É muito constrangedor. Eu só vou contar uma parte. Que ela chegou chorando na chuva, só isso. E a gente nem tinha intimidade direito. Nem tinha, gente. E eu dormi esse na é o casa pior. dela. Não foi tão chorando assim, só derramou 2 lágrimas. Mentira, gente. Ela chegou, tipo, cachorrinho molhado mesmo na chuva. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi iniciar pra gente na carreira? Vamos. Pode começar. Oi, gente, trabalhava CLT, a Raquel também trabalhava CLT e a gente não gostava de trabalhar CLT. Nós Quem queríamos agregar. Quem gosta, né? Um monte de gente. Não estamos jogando CLT. Ah lá, Não vou tamo, falar olha que lá. nós estamos jogando CLT. Já vamos ser Pelo cancelada amor de pelos CLTs. Ai, eu toquei Jamais, aqui. gente, nada mais. Eu quis fazer curso, né? E a Raquel também, então a gente conversou sobre as nossas ideias, decidimos começar juntas. Lá na casa onde eu morava no tempo, eu tinha um quarto que ele era tipo assim, uma sala americana. Então ficava uma parte a minha cama, outra parte o guarda-roupa. Eu falei assim, bom, se a gente for iniciar, eu jogo o guarda-roupa pro outro lado e a gente pega aquela partezinha ali mesmo. E a gente assim a gente fez. Começamos como a gente podia, gente, porque eu acho que o importante é isso, né? Começar como você pode. Eu comecei com uma ring light, ela começou com uma maca e a gente usou o útil ao agradável, porque só tinha uma maca e uma ring e o nosso sonho. E foi mais ou menos assim que começou. Ela fez curso de cílios, eu fiz curso de sobrancelhas, começamos a atuar juntas num cantinho que era horrível. E depois a gente foi arrumando, deixando um pouquinho nossa cara, que também não era muito bonito, não. Mas pelo menos Mas a gente tentou. começou. É. É o que importa.
E vale lembrar também que antes da gente ir pra casa da Beatriz, né, a gente tinha a ideia de começar a atender na minha casa. Lembra? Verdade. Na época eu morava sozinha em uma casa assim de 2 cômodos que mal cabia a minha cama no quarto e a gente ia enfiar uma maca lá. Inclusive, a primeira cliente da Beatriz, ela iria atender lá, mas ela entendeu que a Beatriz atenderia ela a domicílio Aham. e a Bia foi até a casa dela. Inclusive, foi uma sobrancelha muito bonita, né, amiga? Gente, em minha defesa, eu atendi ela no sofá, eu mal sabia fazer na maca, eu ia saber fazer em sofá. Mas ficou assim, gente, horrível. Que na hora que eu vi, eu quase que falei, não precisa pagar, não. Eu vou te pagar Não por ter precisa, feito eu vou ter que isso. pagar. Aí, tipo assim, ela ficou, bom, né? Só que depois nunca mais falou comigo, eu já entendi o recado. Mas a minha primeira cliente também de extensão de cílios não foi lá aquelas coisas, né? Foi uma cunhada minha que veio de modelo. E aí, gente, tipo assim, eu demorei 12 horas pra fazer o primeiro cílios dela. Foram 6 horas em um dia e 6 horas em outro dia. E, tipo assim, no terceiro dia caiu tudo. Foi triste. Foi humilhante. Foi humilhante. Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Estamos E aí. agora é uma referência na nossa área, né? Somos, graças a Deus. E é isso, né? E a gente, né, todo mundo passa por desafios para chegar onde chegou. A gente teve muitos desafios, né, nessa trajetória. No início sempre tem aquela história de não ter clientes, de ter que captar de alguma forma. Eu falo que, graças a Deus, né, eu dei também muita sorte, porque quando eu iniciei extensão de cílios aqui em Itapevi, há 4 anos atrás, era tipo tudo mato, gente, a questão de extensão de cílios. Tanto que só existia fio a fio e volume russo. Então eram poucas as meninas que faziam. Então eu consegui muitas modelos através disso. Mas assim, o começo foi essencial. E foi isso que a Beatriz falou. O importante é você começar. Não espere condições melhores para começar, porque senão a gente nunca começa. Porque nada tá perfeito. Ah, eu vou fazer uns cílios, eu quero aquela maca que todo mundo tem. Não dá para começar assim. Se você tem condições, ótimo, mas se você não tem, apenas comece. O primeiro passo é o essencial para começar. Exatamente. O primeiro passo é essencial pra começar. Gente, inclusive, a gente também gostaria de falar, né? De um dos desafios que apareceu ali durante. Eu e a Beatriz, a gente começou em uma sociedade. E aí surgiram outras oportunidades, por exemplo, para um salão comercial. Como a Beatriz falou, a gente atendeu muitos anos, né? Sim, amiga. Na casa da Beatriz. E assim, nossa, eu sou muito grata à Beatriz e à mãe dela, né, por ter deixado a gente usar lá. E depois ainda a gente começou a pagar um valor super simbólico, que eu acho que não Bem ia nem água e humildezinha. luz. Mas assim, foi coisa assim de Deus mesmo para nossa vida. E aí, com o passar do tempo, surgiu uma oportunidade da gente poder, né, estar indo para um salão comercial. Infelizmente, a Beatriz não pôde ir comigo, não era a realidade que ela podia e que ela também queria ali no momento. Então, eu fui sozinha. E, gente, que perrengue, né, amiga? Foi muito perrengue, gente. Tipo assim, a gente decidiu, ela falou pra mim, amiga, vamos pra lá, que não sei o quê. Só que assim, não fazia parte da minha realidade no momento, porque iria aumentar o valor do aluguel. Até então a Raquel, ela tinha conversado comigo pra não aumentar tanto assim a minha parte. Só que assim, eu trabalhava CLT, eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava em casa, já ia dar quase 8 horas da noite. Então ficava muito cansativo. Como o salão era na minha casa, então era muito mais cômodo pra mim. Porque eu poderia atender chegar do serviço cansada, atendia uma cliente e ia dormir. Entendeu? Lá eu já ia ter que me deslocar. E aí isso fugiu um pouco da minha realidade que eu queria ali pro momento. Mas com certeza, a gente não pode deixar. Porque a gente não quer voar ali no momento, a gente não pode impedir a auto de voar. Então eu falei, amiga, abraça a oportunidade e vai mesmo. E assim ela foi. Quando ela foi, gente, não vou mentir, né? Eu fiquei triste, que eu fiquei pensando, e agora? Porque o que me motivava, eu não tinha muitas clientes devido a não ter tempo, eu não tinha tempo. Eu saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, ficava cansativo, chegava final de semana, eu atendia assim, mas muitas vezes eu queria descansar também. Então, quando a Raquel ela saiu, eu falei: será que eu quero mesmo continuar? Será que é necessário eu continuar? Será que é isso que eu quero? E isso ficou, tipo, muito batalhando na minha cabeça. Porque o emprego que eu trabalhava trabalhava na. Pode falar? Não sei se a Claro merece. Não sei se a Clara Não merece sei eu se a Claro falar. merece. Eu trabalhava na Claro, gente. Eu adorava o que eu fazia. Meu salário não era um dos piores, nem dos melhores. Só era. Só é. E eu,
tinha muitos benefícios e era muito bom pra mim, porque eu também morava sozinha, eu tinha vale-refeição. Quem é o CLT ama um vale-refeição, não adianta. Inclusive, gente, era o meu sonho ter um vale-refeição. Eu Tá era vendo? assistente Vamos falar mal das administrativa. delas? Não, não vamos falar mal, Não para. vamos, tô brincando. Mas não vamos falar bem também. Mas eu trabalhei ali durante 4 anos na Caidu. E assim, o CLT é loucura, gente. É loucura. loucura. Qual parte eu parei? Ah, tá, gente, voltando. Ela tava falando da questão de que quando a gente se separou, Eu pensei em desistir, né? Eu pensei em desistir porque eu gostava do meu emprego. Eu falei assim, meu, é melhor eu parar de querer fazer sobrancelha e ficar quietinha no meu CLT e pronto. Agora que a Raquel saiu, é melhor eu ficar quieta e tal. Só que aí, Deus começou a transformar muitas coisas. Eu comecei a ficar muito desconfortável no meu serviço CLT, coisa que nunca aconteceu. Eu amava meu trabalho. A Raquel às vezes falava, você não vai sair do seu emprego, não? Ah, mas amiga, por quê? Sair pra quê, por que, menina? nega? É tão Emprego bom. bom desse. E aí, tipo assim, ela saiu, começou a passar um tempo, gente, o emprego começou a ficar algo totalmente insuportável. Insuportável, eu não aguentava mais ir. E aí foi quando eu falei, não vou desistir não. E aí comecei a investir mais no meu estúdio, a arrumar lá, também tive muita ajuda da minha mãe, né? Beijo, dona Kelly. E ela começou a me ajudar muito. E a Raquel também, gente, sempre, porque a gente nunca teve nenhuma desavença, a gente não brigou, tá? Sempre foi numa boa. E ela falava também, amiga, não desiste, que não sei o quê. E depois, quando eu comecei a ficar desconfortável no serviço, eu também conversei com ela. Ela falou assim: você já sabe o que que é, né? E realmente, gente, era projeto de Deus. Então, assim, ela saiu, como que é a palavra? Avancalou? Alavancou. Alavancou. Trabalhou. A carreira dela. E assim também, graças a Deus, foi feita a minha. Porque aí eu comecei a pensar muito grande. Por quê? Porque eu queria sair do serviço. Não dava mais pra pensar pequeno. Chega, né? Chega, falei muito. E, gente, não, eu falei chega, né, de pensar tá, achei que pequeno, era- não de falar, amiga. Achei que era eu falando. Mas já que ela parou de falar, ai, Graças eu a tô Deus. pondo a mão aqui toda hora. Mas, enfim, o processo, né, dessa separação de sociedade foi um pouco complicada, porque é aquilo, né, por mais que, tipo, ela queria que eu voasse, eu também queria ver ela muito grande, querendo ou não, dói, né, que é tirar aquele cordão umbilical. Sim. E assim, eu e a Beatriz, depois que a gente se tornou assim amigas, que se aproximou após o perrengue dela, a gente virou inseparáveis. E aí, o que que aconteceu também, né? As pessoas começaram a pôr uma rivalidade entre eu e a Beatriz que nunca existiu. Então, foi muito chato. Tipo assim, decorrente da gente já ter ficado chateada de desfazer essa sociedade, ainda ter que ouvir algumas coisas de algumas pessoas, como, por exemplo, você viu que a Beatriz está falando assim nos stories pra te queimar? Ou, nossa, a Raquel saiu e simplesmente largou a Beatriz? E isso nunca aconteceu. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Literalmente, nunca aconteceu, gente. Saímos numa boa, o pessoal que ficou falando muito mesmo. Porque falador passa mal, né? Agora estamos juntos de novo. Falador Vai passa mal, segurando. rapaz. Inclusive, a gente tem uma tatuagem juntas. Sim, seja luz. E Seja é por luz. isso que é pode, Pode luz. luz. Bom, agora vamos parar também só de falação à toa, né? Vamos trazer um conteúdo de valor, né? Vamos. Eu vou falar um pouquinho sobre tendência gringa, né? No Que é mundo nosso aí, carro forte aí agora, hein? é isso aí, que é o nosso mundo de lash designers, né? E tendências gringas têm vindo com tudo. Você que é profissional, lash designer, que ainda não trabalha com tendências gringas, entenda, você tá deixando dinheiro na mesa, tá? Levanta a bundinha do sofá e vai atrás de fazer um curso. Inclusive, eu dou curso de aperfeiçoamento, onde eu ensino diversas tendências gringas. E, Como gente, a efeito Raquel fox. ensina muito. Quem conhece, sabe. Muito obrigada. E quem não conhece, vai conhecer. Quem não conhece, me segue, Raquel Andrade Cílias. Mas, enfim, os meus workshops também, graças a Deus, minhas alunas têm resultados incríveis. E é isso, gente. Pra você que é lash designer e ainda não trabalha com tendência gringa, acorda. O Fox, gente, principalmente, é os cílios do momento, tá? E assim, quando se fala de efeito Fox, as pessoas simplesmente acham que é copiar ali o mapping do efeito gatinho, só mudar a curvatura. Não é assim que funciona. Vocês precisam entender sobre visagismo, vocês precisam estudar. Então, não saiam simplesmente pegando qualquer curvatura e fazendo, sabe? Pode pedir dica. Eu mesmo, quem me conhece sabe que eu tô sempre aberta. Mesmo que não seja minha aluna, pode me chamar lá que eu te dou dicas. Inclusive, vou liberar algumas dicas sobre efeito Fox, tá? Anota aí. Anota aí. Pra você que quer fazer efeito Fox, não sabe que curvatura usar?
curvatura M. Pelo amor de Deus, para de ser tonta. Não usa uma curvatura L que não vai ficar bom, tá bom? Muito acentuado, E gente. no início dos olhos da sua cliente, usa uma curvatura C para dar aquele acabamento mais refinado, aquela coisa realmente mais gringa. E não preencha o último quadrante, porque senão você vai derrubar completamente o olhar da sua cliente. E você que é leste, não fez ainda o curso de sobrancelhas por quê, filha? Bora aumentar o nosso cachê, o nosso ticket aí. É muito importante a gente fazer a sobrancelha, porque a gente já tem tudo em um único espaço. Às vezes a gente vai fazer os cílios da nossa cliente, tira a foto, aquela sobrancelha tá ridícula. E aí você também já pode estar oferecendo pra ela fazer. Gente, quem conhece sabe, porque o designer de sobrancelha não precisa nem passar uma rena. Faz toda a diferença, dá um ar de leveza, de limpeza pro rosto da nossa cliente, pro nosso rosto em específico. Então, não percam tempo e vai investir no ramo de sobrancelhas também, que inclusive eu dou curso. E também eu acho muito interessante a técnica Brow Lamination, gente, porque agora a gente tá numa era que as pessoas gostam de naturalidade. E a Brow Lamination, ela consegue oferecer isso pra gente. É um procedimento feito com os nossos pelos mesmo, entendeu? Onde vai alisar, alinhar os pelos da nossa sobrancelha, deixando um design mais harmônico. E sem a pigmentação, no caso, consegue deixar um design mais cheio, uma sobrancelha mais desenhada, sem precisar fazer nenhuma micropigmentação. O que oferece Naturalidade. Nutur- Inclusive, gente, a Brow Lamination é bem legal a gente desmistificar, que fala? Tirar aquela ideia de que a Brow Lamination Precisa ser igual Gargamel, né, é, amiga? não precisa, pelo amor de Deus. Se você quer fazer uma Brow Lamination Gargamel, nada contra. Nada. Só não faz no Só meu não, salão. só não tem comigo. Mas assim, em questão que a Beatriz falou de ticket, isso é muito real. Porque você fazendo uma extensão de cílios, né? Vamos por ali um volume brasileiro é R$ 150. Naquela cliente você ganha R$ 150. Se você consegue que aquela cliente faça extensão de cílios mais volume brasileiro, você já fecha ali em quase R$ 200, Vocês já né? mais um brasileiro, amiga? Ô, volume brasileiro com design com rena. Gente, é ao vivo, perdão. É isso mesmo. Por exemplo, você faz ou até mesmo design, gente. Eu cobro 35 no meu design. Vamos supor, a Raquel cobra 150 no volume brasileiro. 185, cara. 185. E você vai fazer ali o quê? No máximo umas 3 horas e meia? Isso Até mesmo. umas 3 horas mesmo. Se Mas for só depende, né? designer, até menos, né? Uhum, isso mesmo. E é isso, gente. Então é muito importante a gente sempre procurar estar evoluindo aí no nosso mercado, É. gente. E assim, pra você, tá? Agora eu tô falando com você, telespectador. Nossa, tão chique falar telespectador, Mas né? tá muito importante, eu tô achando, hein? Pra você, telespectador, que é CLT e quer largar, gente, o conselho que a gente tem é larga mesmo. Uma dica Larga pra hoje, mesmo. largue. Largue o Só vai. CLT. Brincadeiras à parte, né, gente? Você que tem a sua carreira estruturada, gosta disso, continua, tá? Mas você que, por exemplo, eu vou falar do meu caso. Eu era uma CLT que eu não tinha vida, né? Eu entrava ali das 8 às 4, mas nunca saía às 4. E aí, até eu chegar na minha casa, transporte público, no sábado mesmo, nossa, era uma correria. Isso quando não precisava trabalhar feriado, domingo. Graças a Deus, nessa época eu ainda não tinha o amor da minha vida, que é o meu filho. Então, naquela época eu ainda não tinha o meu filho, então eu conseguia tocar. Mas eu fico imaginando hoje em dia essas mulheres que são mães, né? Que são CLT, que tipo assim, sai o filho tá dormindo, chega o filho tá dormindo. Então, assim, a área da beleza, pra você que se vê nessa situação de não ter liberdade, não ter qualidade de vida, não ter liberdade financeira. Então, assim, a área da beleza, ela abre portas. Ela abre portas. Realmente, às vezes a pessoa fica achando que essa área é uma área que já tá saturada. Gente, eu discordo. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente trabalhando com isso, tem muita gente que ainda não conhece, tem muita gente que não fez ainda uma extensão de cílios, tem muita gente que ainda não confiou em alguém pra entregar sua sobrancelha. Então é uma área que compensa e investe muito e que vai crescer muito mais ainda no nosso mercado. Ainda mais pelo que eu falei, né, Raquel? Que, tipo, hoje em dia a gente tá entrando numa Era. numa era. Numa era que as técnicas estão trazendo mais naturalidade. Então tem gente que não gosta mesmo daquilo mais cheio, mais marcado, mas hoje em dia a gente consegue oferecer algo mais natural para os nossos clientes e a praticidade, gente, porque só de você poder dormir um pouquinho mais sem ter que ficar se preocupando em passar Verdade. rímel, em se maquiar, Verdade. é
E Maravilhoso. assim, só quem tem extensão de cílios sabe, né? E fora isso, gente, é o que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Por mais que digam que a área está saturada, gente, vai fazer a pesquisa de população. O que tem de mulher no mundo não tem de leste. Exatamente. Então, assim, é sobre você também, claramente, né, para as lestes que já estão na área, valorizar o seu próprio trabalho, né? E é isso, gente. Tem cliente para todo mundo. Vem fazer curso de iniciante com a gente. É isso mesmo. Vamos para a dinâmica? Vamos pra dinâmica. Gente, agora a gente vai fazer uma dinâmica de 4 perguntas de verdade ou mito. A nossa assessora tá ali. Ela vai aparecer somente no final. Nossa assessora não remunerada, gente. Tá Mas com a tá gente aqui, nesse projeto. Muito nosso obrigada, braço inclusive, direito. Ayla. Ayla maravilhosa. Pode fazer pra E a gente as Leste perguntas. também. E designer de sobrancelha também. Marque o horário, Ayla Carvalho. Quinta TV. Já liga seu mic aí. Ó, a primeira pergunta é para Raquel. Verdade ou mito? Ah, tá. Raquel, é verdade que você começa a empreender para trabalhar menos e isso realmente acontece? É verdade que não é, né, gente? É mito. Isso é muito mito. Inclusive, tá circulando um meme aí, né? A trend no momento, que é assim: estou trabalhando 100 horas por dia para não ter que trabalhar 8 horas no CLT. E, gente, isso é muito real. Inclusive, é algo que eu preciso me policiar. Porque a gente não trabalha só nos atendimentos. Então, assim, eu tô ali no meu salão, tô tendo meu atendimento de maca, o meu tempo de maca. Mas o por trás, o agendamento, eita, todo o rolê de agendamento, de posta, de aquilo, faz isso, faz aquilo. Inclusive, você que é profissional da beleza ou do que seja, você tem uma loja, você tem uma hamburgueria, você tem que investir em marketing, você tem que investir no seu digital. E é muito difícil investir no digital, gente. Então, assim, além do trabalho de marca, tem o trabalho de digital, trabalho de agenda, trabalho de repor produto. De limpar. Então, é mito. Você vai. Eu também entrei nessa, gente. Porque eu lembro que quando eu decidi empreender, eu falei assim: eu não quero mais trabalhar dia de sábado. Ô, mentira da gota. Coitada. Todo sábado eu tô lá. Então, assim, é mito. Mas você tem uma qualidade de vida muito melhor. É totalmente diferente. Tanto que hoje, por exemplo, eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho na escola, eu às vezes pego ele mais cedo na escola pra gente estar indo pra um parque, pra se A divertir. gente consegue fazer nossos horários, É. né, amiga? Você consegue fazer os seus horários, mas você vai trabalhar muito mais que um CLT. Mas é pra você. Mas Você não vai estar trabalhando pelo sonho Vai de encher seu o ninguém. seu bolso. Isso aí. A próxima é para Bia. Bia, é verdade ou mito que criam rivalidade entre os profissionais da área? É verdade, gente. Infelizmente. Mas, na minha humilde opinião, isso só atinge profissionais que não têm capacidade, não têm caráter e são. Desculpa, agora eu vou humilhar. Não, gente. Agora vocês mexeram no ponto agora eu fraco, vou falar. amor. Gente, pra mim, só cai nessa profissionais que não têm cabeça. Profissionais que são idiotas, me desculpa. Não podia Imaturas. xingar, eu vou xingar. São idiotas, gente, são imaturas, porque é uma área muito grande que tem, sim, não vamos ser hipócritas, tem concorrência, mas não precisa ver dessa forma de concorrência. Por exemplo, a Raquel faz os mesmos procedimentos que eu faço. A gente precisa ser concorrente? A gente não precisa. E muito pelo contrário, a gente troca várias experiências. Então, faça do limão uma limonada. Ao invés de você ficar criando rivalidade, vira amiga da pessoa, inspira ela, e do mesmo jeito que você também vai ser inspiração pra ela. Hoje eu tenho muitas amigas na área e que elas me pedem conselhos, eu peço conselhos pra ela. Então, pra mim, só cria rivalidade quem é sem maturidade. Eita, rimei. Só cria rivalidade que é tonta. Essa é a verdade. Tá tonta, Inclusive, se filha. vocês têm rivalidade comigo ou com a Bia, você é tonta. Porque nós Um não beijo, temos um com vocês. cheiro. Um beijo, não. Ó, Próximo. agora vai mais uma para Beatriz. Bia, é verdade ou mito que posso molhar a extensão depois de 30 minutos? É verdade? Desde que você use os produtos corretos, né, gente? Hoje a nossa área do mercado cresceu muito. Antes, quando a gente começou, a Raquel começou, só podia molhar os cílios depois de 24 horas. Hoje já não existe mais isso. Hoje é possível você molhar os cílios a partir de 30 minutos se você usar o produto correto. Eu indico o finalizador da Cherry. Não só o finalizador, né, gente? A Cherry é uma marca, assim, Completa. completa. Quando eu comecei, igual a Beatriz falou, não tinha nada disso, gente. A Cherry, por exemplo, é uma marca nova no mercado, né? Nova, sim. Só que ela é uma marca extremamente completa. Então, a Cherry, ela te entrega desde a preparação Sim. até a finalização. E Desde o quando você vai finalizador... limpar. Isso aí.
e o finalizador da Cherry. E o pós também, né? Que agora eles estão com a espuma de home care. Sim, E gente, é cílios também, maravilhosa. gente. Eles fizeram um lançamento incrível no T1. Inclusive, vamos falar um pouquinho do T1, depois a gente vai pra última? Vamos. Amiga, como foi pra você estar nesse evento do T1? Gente, foi um evento, assim, que eu posso dizer transformador. Transformador. Por quê? Porque eu voltei com muita garra, com muita vontade. E eu acho que é muito importante todas as pessoas que trabalham nessa área procurar ir para eventos. Por quê? O evento é uma virada de chave na nossa vida. Lá a gente assiste palestras incríveis que agregam no nosso dia a dia para os nossos atendimentos e também te dá uma vontade. Se você for esperta, te dá uma vontade de crescer, de você se imaginar, poxa, um dia eu quero estar ali. E muitas dicas de marketing, dicas nos seus atendimentos, nas técnicas, né, amiga? Então eu voltei assim, ó, com muita vontade. Até então que agora eu tô postando muito mais, antes eu não postava tanto. Agora eu já tô querendo postar todos os dias, mesmo quando a gente não tá em atendimentos, porque não precisa postar só você atendendo. Você tem que criar conexão com os seus seguidores e postar também sobre o seu dia. Eu acho muito importante. Então isso deu uma virada de chave e tanto na minha vida. O Teone, gente, ele realmente foi essa virada de chave que a Beatriz falou. Eu, particularmente, sou apaixonada em visagismo. E a palestra do Felipe sobre matemática dos cílios, assim, despertou muito mais esse desejo de visagismo que eu tenho dentro de mim. A da Karen e da outra moça falando sobre tricologia, porque eu também sou completamente apaixonada sobre tricologia. Se você não entende tricologia, você não terá uma boa retenção. Ou se você tiver, essa retenção vai ser sorte. E a gente não pode contar com a sorte, né? Exatamente. Então, assim, inclusive, dia 18, Olha só. estarei dando uma aula de tricologia online. Pra você que quer participar, me chama lá no direct do meu Instagram. Mas enfim, gente, o Teone realmente foi assim. E foi um evento, gente, extremamente imersivo, né? Desde as palestras, assim, eles brincaram ali com as cores na hora das palestras, das apresentações. Foi um espetáculo. Foi um espetáculo, gente. Não foi um evento, foi um espetáculo. E assim, a questão das cores dos palestrantes, que era pra anunciar a caixinha nova que eles estão fazendo, né? Os novos fios que eles estão... Como que fala, amiga? Que eles lançaram no mercado. Os fios tecnológicos. Inclusive, a Raquel usou. Eu comprei e testei o fio 5D da curvatura C, porque é muito difícil encontrar. Então, na hora que eles falaram que tinha lançado 5D curvatura C, eu corri lá no stand deles e já fiz a compra. E assim, gente, pra mim, eu achei que valeu muito a pena. Eu usei eles ontem para 2 atendimentos, para fazer um efeito Fox, que como eu falei para vocês, no efeito Fox eu gosto de fazer essa transição de curvatura para o acabamento ficar mais refinado. E assim, a curvatura C e o fio deles, sabe aquele problema que a gente tem com aquelas marcas lá, que eu não vou falar o nome, de desmanchar? Eu não tive problema nenhum. Pra quem gosta de fio pretinho também, eu gosto daquele fio mais escurinho. Mais denso. Então, assim, foi perfeito. Eu acho que ele traz uma densidade muito legal. A forma dele sair do chicote sem desmanchar, que já poupa bastante pra gente a questão do tempo, né? Sim. Que, inclusive, é a briga aí das lashes também, né? É verdade. Quem não faz cílios em 1 hora tá pra trás. Tá pra trás. E eu tô pra trás. 2 horas no mínimo, no mínimo. Mas é isso. Qual que é a próxima pergunta de mito ou verdade? A próxima é pra Raquel. É verdade ou mito que as tendências gringas têm uma durabilidade inferior que as tendências normais? Mito. Mito. Isso só vai ser verdade se você não entende de tricologia, tá? E quer entender mais de tricologia, eu já falei que vocês têm que fazer, né? Dia 18, hein, Me gente? procurar e participar da minha aula. Tricologia, gente, só pra explicar assim bem por cima pra vocês. Tricologia é você entender sobre o fio da sua cliente. Não adianta você saber fazer um mapeamento legal, você usar os melhores produtos, mas não entender qual produto usar, tá? Não entender qual preparador usar. Então, nessa aula do dia 18, eu estarei ensinando qual preparador usar, quando usar, como usar. Então, tricologia é isso, tá? Muito bom, gente. Porque é o que a Raquel tinha falado, não adianta a gente contar com a sorte, não. A gente tem que contar com o produto certo, fazer a técnica certa. Amiga, aproveitando que a gente tá falando de sorte, você é uma pessoa sortuda, você se considera o quê? Eu já sei a resposta, gente, é que eu quero que ela conte um pouco pra vocês dos azares dela. Você quer que eu conte um pouco dos meus azares? Vamos começar por onde? Só dois, tá bom. 2? Tá. Vida amorosa, não se fala. Vida amorosa é uma bosta, até à toa que eu tô solteira. Nunca namorei, não, e nunca fui trocada, né? Já algumas vezes, né, amiga? Não.
Não. Nunca namorei e fui corna. Não, Deixa eu contar uma história engraçada. depende. Envolve quem? Não vou contar. Porque ela começou a seguir nosso podcast. Quem? A que te trocou por um velho. Eita, era pra fora da câmera. Ô, do microfone. Então, Próximo. gente. Aí eu mudei minha moto roubada. Vocês acreditam? Pois é, já tive Gente, eu um- não ri da moto roubada. Foi muito triste É. no dia. Foi desesperador. Foi mesmo? Eu ri Eu da achei que, outra eu, tipo... Gente, eu trabalhava CLT, tá vendo? CLT, isso. Trazendo coisa ruim? Zoeira. Tá Gente, eu fui arrependido. trabalhar. E aí, nesse dia, eu decidi fazer hora extra. Trabalhadora CLT pra receber mais, só fazendo hora extra. Por isso que é sempre bom a gente, né, fazer outras coisas. Tem uns à parte. Uns apartes. Enfim, gente, aí eu fui trabalhar, feliz da vida. Fui fazer hora extra, saio do serviço às 5 e nesse dia eu fui sair 8h30. Minha moto, ela ficava na frente do serviço. Ai, Bianca, cala a boca, para de me julgar. Não Julga coloca mesmo, seguro? gente. Porque a minha Cala a boca vontade que eu foi tava pagando bater. aluguel. Gente, eu pagava, ó, eu tinha acabado de ir morar sozinha, aí eu tava pagando aluguel, pagando a moto. Você acha que eu vou conseguir pagar seguro? Eu tava tentando me organizar pra pagar o seguro, mas infelizmente ainda não tava cabendo na minha realidade, tá? Inclusive, E sem contar, gente, que o seguros, só porque a gente é mulher, vocês querem cobrar mais caro? Para com isso. Só porque a gente, tipo, tava na faixa Isso etária é de 21 machismo. anos. A gente tava eu tava na faixa etária de 21 anos. Aí ficava mais caro também. Tudo fica mais caro. Era. Ah, santo Deus. Mas pela enfim, né? madrugada. Santo Deus. Saí do serviço, gente. Olhei lá. Cadê minha moto? Aí eu falei, não, eu tô louca. Eu tô Eu não vim louca. de Eu moto, só eu vim de metrô. posso ter estacionado em outro lugar. Só que eu ficava desesperada, porque eu sabia que eu não tinha estacionado em outro lugar. E é isso, gente. Só sobrou um capacete, muita vontade de chorar e de matar alguém. E não achou. Ah, Bia, achou? Não, não achou. Mas é isso, se vocês veem uma. Era Titã, né? Era uma Titã azul petróleo, linda demais. Mas deixa, Deus me honrou com outra. Glória a Eu ia Deus. mostrar dedo, pode Não, não vamos estar mostrando dedos. Banana. Santo Deus. Banana. Vamos para as perguntas do Instagram, assessora? Ai, amiga, perrengue, né? Enquanto a Perrengue, Ayla- não era pra você ter contado de relacionamento, não, mano. Você é louco, tio. Você é Pra morar louco. pra gente, o pessoal vai saber quem é. Vai nada. Nem vai, nem também já faz 1000 anos, né, amiga? Já passou. É pra ser boiadeira. Gente, mas eu fico relacionamento. Será que o problema sou eu? Eu acho. Oxi. Não acho, amiga. Eu acho que... O problema é o problema- caráter das pessoas, Assim, Raquel. o problema é você, mas quem você escolhe. É. Você é Eu escolhi burra. muito mal. Dedo podre. 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 Mas tá bom, faz 4 anos que eu tô solteira. Faz 4 anos que eu tô solteira. Faz 4 anos que eu tô solteira, Raquel. Raquel. 4 anos, gente, solteira. É, Uhum. gente, aham. Perguntas, Foi. Ayla? Uau. Como foi dar o primeiro passo para começar a empreender? Pode responder você. Que eu tava falando muito, né? Bom, o primeiro passo para empreender, gente, na verdade não foi um passo, foi uma queda, né? Porque assim, foi quando na época eu morava sozinha. E aí eu falei assim, bom, eu sou uma pessoa que eu não sou nada acomodada. Isso é chuva? Eu tô achando. Eita, Chuva Glória! de unção, chove Eu na tô minha preocupada porque vida. minha roupa tá no varal. E eu tô E a de máquina moto. tá descoberta. Eu tô de moto. Não Mas pode tá chover. bom, gente. A dona de casa, que é empreendedora, é complicado, né? Mas enfim, pra mim começar a empreender, eu estava morando ali sozinha e tal. E aí, antes de eu fazer o curso de extensão de cílios, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar CLT. E assim, o meu emprego, ele estava me adoecendo, essa é a verdade. Eu tinha crise de ansiedade, eu tive uma crise de ansiedade horrível enquanto eu trabalhava. Eu fui parar no hospital, tomei diazepam na veia, assim, foi algo muito pesado. Mas foi depois dessa crise de ansiedade que eu falei assim, não dá, eu preciso empreender. E aí eu tentei fazer doce para vender. Inclusive, eu fazia para vender lá no meu trabalho. Eu tô E rindo não- porque ela comia. E não deu muito certo por isso, né? Porque aí eu queria comer tudo. Inclusive, é por isso, né? Mas ela faz muito bem, né? Pois é. Mas, por isso que eu parei, porque não dava que eu comia todo o meu estoque. Depois eu fiz o meu curso de extensão de cílios. E aí foi quando eu me juntei ali com a Beatriz e foi só sucesso, graças a Deus.
1º de dezembro foi loucura, gente. Loucura, loucura. Como eu não tinha meu filho, eu começava a atender 6 horas da manhã e terminava, minha filha, 10, 11 horas da noite. Eu e a Beatriz estava lá, comendo tapioca de frango com creme Sim, cheese. amo. Nossa. Foi Se assim. você quiser patrocinar a gente, tá bom, tapioca da vovó Lili. A É, gente aceita. vem aqui, manda umas tapiocas pra nós. Mas enfim, e aí, tipo assim, o primeiro passo foi eu realmente querer sair daquele comodismo que eu estava, querer sair da minha zona de conforto. Porque, como eu falo, eu sou uma pessoa muito ligada nos 220. Isso é até um pouco complicado, porque às vezes a situação tá boa, eu posso me manter ali, mas eu não quero. Sim, Olha gente, só, que a mente coisa da louca. Raquel, ela não para, é uma mente brilhante. É, A mas, bicha, mas às mente vezes era bom, pensante. mas às vezes era bom parar, mas não para, mas tudo bem, né? E aí, foi quando eu falei assim, eu preciso mudar de vida. E aí eu falei, eu não quero mais CLT. E aí eu fiz o curso, gente, eu ainda não tinha clientes, mas eu sempre fui descarada. Fiz o curso quando eu estava de férias, voltei e falei pro meu chefe, falei assim, me manda embora. Gente, sem nenhuma cliente. Meus filhos eram R$ 40. Na época eu pagava aluguel também, mas graças a Deus eu já estava para sair do aluguel para ir morar com meu noivo. E foi isso, né? Noivo, tu acha? Noivo, amores, eu vou casar. Eu serei E madrinha. não pesem, tá? E eu sou madrinha do Brincadeira. filho dela. Do meu amor da minha vida. Então é isso, eu respondi ou só enrolei e não respondi? Não, acho que você respondeu, né? Você Respondi, foi né? empreender depois que caiu. Olha só. É isso, eu queria sair da minha zona de conforto e falei, vou empreender. E é isso, gente, se você pensa, se você tá aí assistindo esse podcast, ou que seja um recorte dele, aonde for, e você tá pensando, eu quero empreender, eu vou esperar a melhor hora. Não Para tem de a ser melhor hora. idiota. A melhor hora é agora. Para de ser idiota. Não existe isso de esperar a melhor hora. Junta um dinheiro, faz o curso que você quer fazer e vai. Se você ficar, eu vou esperar ter uma maca. Vai cagar, né, minha filha? Você vai ficar aí pra sempre no mesmo lugar. Exato, gente. Comece com coisas usadas mesmo. Eu comprei minha maca usada. A primeira, gente, que a gente teve foi usada e era tipo assim, ó. Amiga, apareceu uma cliente pra mim 5 horas da tarde. Você vai atender? Não, amiga, não vou. Pode marcar, porque a gente Era dividia assim, a maca. aham. Era isso mesmo. Foi bem legal essa época. Tá vendo, Olho gente? tremendo de Começos. nervoso. Os começos são muito importantes. Qual é a próxima pergunta? Tem uma pergunta muito interessante. Com pouco recurso, como se organizar para dar o primeiro passo? Acho que o importante é você fazer o curso, né? Você fazendo o curso, começa... Não precisa você começar com os melhores produtos. Começa com o que dá. E depois que for voltando um dinheiro pra você, você começa a investir. Começa com o que tem mesmo, gente. Começa com o que tem. Antes, meus produtos de sobrancelha era tudo dos mais baratos. Colocava o algodão em qualquer potezinho mesmo. Gente, e Importante assim, começar. por mais que você tenha pouco recurso, vamos ser sincera, se você é uma pessoa que bebe, você bebe cerveja todo fim de semana. Sim. O iFood, a pizza você tá comprando. Então, assim, como que você não tem recurso pra fazer uns cílios e tem pra ficar enchendo O a cu. barriga, Eita. a barriga, eu ia falar rabo, enfim. Pra encher a barriga de iFood você tem, pra tomar uma cervejinha você tem. Aí agora é pra guardar pra fazer um curso você não tem? Toma Gente, é vergonha questão nessa de cara, né? prioridade. Prioridade. A gente fica falando, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é pra gente se manter. Não quando a gente quer conquistar algo. Isso Então, aí. se você tá querendo conquistar algo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E se for da sua cerveja, aí você que sabe se você quer ficar bebendo ou se você quer alcançar alguma coisa na sua vida. Não Continue que bebendo. você vai beber e não vai alcançar nada. Não tô falando isso também, né? Cancela, Jamais. Mas eu acho que repreendido. quando você quer conquistar algo, realmente é necessário você abrir mão de certas coisas. Porque ainda mais se a realidade for pouca. Agora, Verdade. se você for ostentação fora do normal, aí você faz tudo de uma vez. E é o que a Beatriz falou. Oxe, eu nem ia falar isso, gente. Olha só. E outra coisa, se você é CLT, mas nunca sobra. Eu entendo que essa é a tristeza, nossa CLT, né? Se você é CLT, espera suas férias, entendeu? Foi isso que eu fiz. Eu esperei minhas férias, peguei o dinheiro das minhas férias e investi ele todo no curso, no material, entendeu? Inclusive, se você tá com pouco recurso e quer investir no curso de cílios, eu já dou material. Olha só. Você faz o curso e ainda vai com material. Pensa bem. Pode ir para a próxima pergunta, amiga. Como foi sua primeira As duas responde? Eu respondo primeiro? Você Pode ser responder primeiro. Bom, a minha primeira palestra foi lá no Oscar Freire, no workshop Boss Beauty, da Gerlane. Inclusive, eu conheci a Gerlane em um outro evento que eu fui, por isso que eu sempre falo nos meus stories. Você que é leste, enfim.
Participe de eventos. O network desses eventos é É surreal. surreal. E aí eu conheci a Gerlane lá, a Gerlane conheceu o meu trabalho através de lá. E aí ela falou assim, Raquel, eu preciso de alguém para palestrar sobre efeito Fox, que é a tendência do momento. E eu tenho certeza que a hora que eu te pôr ali para palestrar vai dar bom. Eu falei, então fechou, vamos. Gente, tinham 10 meninas, 10? Isso. Eram 10 meninas na sala. Eu tremia, minha voz embargou. Mas assim, isso foi só no começo da palestra. Depois já estava tudo muito leve, tudo muito descontraído. Eu acho que vai muito do jeito que você leva, né? No meu workshop, a Daiane, do marketing, foi palestrar sobre marketing. E foi a primeira palestra da Daiane. E ela me perguntou, Raquel, o que, que você acha que eu faço? Porque eu tô muito nervosa. Eu falei para ela, eu falei assim, Dai, vai tranquila. Você domina do assunto, você sabe o que você tá falando, só vai tranquila. Vai tranquila e fala o que você sabe. E a palestra dela foi um arraso. Então, esse conselho que eu dei para ela foi o que eu falei para mim mesma no dia da minha palestra. Eu sei, eu domino do assunto, mas que eu quase. Não, mas a Raquel, ela fala muito bem. Mas que eu quase me tremi, quase desisti. Foi, é verdade. Gente, a minha primeira palestra foi no evento Visa Leste, organizado pela Raquel, inclusive. Foi, assim, maravilhoso esse evento. A gente tava ali em 27 mulheres, né? E foi, assim, incrível. Eu fiquei muito, muito nervosa, porque eu tenho um pouco de problema com ansiedade. Então, quando vai chegando ali perto da hora, por mais que você sabe o que você vai falar, eu fico nervosa, eu fico trêmula. Pra começar aqui, eu também estava muito nervosa. Agora eu já tô mais tranquila. E assim foi lá no dia da palestra. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então a gente chegou lá, conversei com as meninas, falei com as meninas e eu também sou brincalhona, palavra? Palhaça. Palhacinha. Tontinha, Então maluca. Fala mais. Quer um desabafo? É um desabafo? Não, amiga, eu tava só falando suas qualidades. E aí, nisso a gente brincou lá, teve dinâmica, foi muito legal esse evento, foi bem descontraído mesmo. Então, foi engraçado, porque tava chegando a hora de me palestrar e eu comecei a ficar muito nervosa. Eu olhava pra Ayla e falava, Ayla, eu tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. E eu tava passando mal mesmo, não era zoeira, não. Só que aí teve uma dinâmica lá que era pra poder ganhar um Aqua, que eu tava muito afim do Aqua. Tava precisando. Estava precisando, eu ia ter que comprar, falei, eu vou dar a vida pra ganhar. E a Raquel falou assim, é um negócio de dança. E desde quando eu era criança, eu fazia isso pra mim poder ganhar. Porque eu sempre ganhava com isso. Eu dançava lá de qualquer jeito e fazia um mortal. Mano, quando o pessoal via o mortal, o pessoal ficava... Aí eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer. E assim eu fiz. E eu ganhei o Aqua. Olha ela. Então aí ainda ela falou, tá nervosa pra palestrar, mas pra ficar dando mortal aí não tá não. Eu falei, oxe, nega, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para com gente. isso, você tá virando meu hater? E aí foi basicamente isso, né? Fiquei um pouco nervosa, sim. Cheguei lá, fui falar. Tava um pouquinho nervosa, um pouquinho trêmula, mas acredito que depois a palestra fluiu, consegui tirar as dúvidas das meninas. Teve a minha demonstração ao vivo e acredito que foi algo assim que mudou assim a vida delas, a forma delas ver ali na hora. Realmente, a sua palestra foi muito rica, amiga. Próxima pergunta. Eu já pensei, gente, várias vezes, inclusive ontem. Aquelas. O dia foi ontem, E o hoje que de me manhã. motiva a prosseguir é dinheiro, gente. Eu preciso trabalhar para ter dinheiro. A conta tá aí, a conta não para. E também, assim, brincadeira, não é só dinheiro. Mas tem a escola do meu bastante. filho, leite do meu filho para pagar. Mas, assim, de todas as vezes que eu pensei em desistir, parece até clichê falar sobre isso. Mas eu penso muito nas minhas clientes. Credo, tá me dando até vontade de chorar. Porque assim, gente, hoje eu realmente vejo a extensão de cílios como uma terapia, sabe? Eu falo que minhas clientes são uns presentes de Deus, assim, na minha vida. Tem vezes que, assim, eu tô super sobrecarregada, muito mal. E aí chega aquela cliente que não cala a boca e eu não calo junto. Então, assim, sempre que eu penso em desistir, eu penso... Tá, e aí? Você vai perder esse contato, essa conexão. E aí eu penso também que eu vou ter que voltar pro CLT, transporte público, aí eu desisto de desistir. Ó, desista de desistir. Gente, eu também já pensei várias vezes em desistir. Mas não é porque eu penso em desistir que eu vejo isso como uma opção. A opção de desistir não existe pra mim. Mas com certeza, às vezes a gente fica desanimado. Porque sabemos que trabalhar com essa área, até mesmo pra você que tá começando, fique tranquila. Não é só porque você tá começando agora que só você não tem cliente. Às vezes é normal, acontece com a gente também.
que já tá na área há algum tempo. Tem dia que eu atendo 4 ou 5 clientes, no outro 3, mas no outro não tem nenhuma. Ou aquela que tinha, cancelou. Então é normal, sabe? Eu acho que a gente não tem que olhar somente pra isso e pensar em desistir. A gente tem que pensar em avançar, conquistar. Como que a gente pode fazer pra conquistar? Sempre olhar palestras de marketing. É até mesmo aquela cliente, às vezes, que você foi, atendeu, se deu tão bem com ela e ela não voltou. Que tal chamar ela, mandar uma mensagem no WhatsApp dela e falar que você tem um combo especial ali pra ela? Então eu acho que é a opção de desistir. Você pode pensar que somos seres humanos e às vezes a gente pensa, cara, é melhor desistir. Porque assim, gente, empreender é uma coisa louca. Porque você nunca sabe quanto que você vai ganhar ali no mês. O CLT é bom por isso? Você pode fazer uma conta tranquila. Porque você sabe, Mas todo não mês muita você vai conta ter. também, né? Não, É não muita muito, porque também não vai dar. Porque é só aquele salário mesmo. Então, assim, no empreendedorismo, você pode se desafiar. Você pode ganhar muito além daquilo que você já faz por mês. Como pode acontecer de você fazer menos, mas também como pode acontecer de você fazer muito mais. Agora, no CLT, se por acaso no seu serviço não tem a opção de hora extra, você só vai ganhar aquilo mesmo e viver da mesmice. E às vezes até perder, né? E Porque às o que vezes até aparece é de perder. desconto. Inclusive, isso que a Beatriz falou sobre agenda, gente, é muito real. Muitas meninas da área acham que agenda cheia é sinônimo de sucesso. E não é. Entendeu? O sucesso, pelo menos pra mim, na minha área, é eu poder atender, né? Ter ali. Mas também a qualidade de vida, poder ter um tempo com meu filho. Nem sempre é só sobre atender. E se a sua agenda não é lotada todos os dias, tá tudo bem. Acho que todo mundo é assim. Sim. Não é porque fulana posta que tá todo dia no salão que todo dia ela tá atendendo 5 clientes. E se ela tiver também, graças a Deus, bom pra ela, mas não se comparem. Eu Não acho se que o comparem. erro da nossa área é isso, é você se comparar. Olhando É muito olhar do ali, ai, vizinho. nossa, mas olha lá, a fulana atendeu das 8 às 10. Às vezes nem foi. A fulana foi às 8, foi às 10, gravou um stories, foi vista. E você que tá aí só choramingando, Que não atendeu. né? Só Ou chorando as atendeu só pitangas, uma. fica aí com esse pensamento de desistir, entendeu? Então, assim, quando você pensar em desistir, lava a cara, grava um stories pro teu perfil profissional que você vai ver resultado. Exatamente, gente. Não tem o que postar? Posta você mesmo, conversa, É posta isso aí. enquete, interage com seus seguidores. Aliás, a pessoa não quer ver só ali foto do olho, só foto da sobrancelha. Não, ela quer ver além, porque ela quer ter uma conexão com você. Quem é a Raquel? Quem é a Beatriz? Só é uma designer de sobrancelha e só uma extensionista de cílios? Não. A Raquel mostra lá o filho dela, eu acho que é quando deve dar mais engajamento, porque o Yuri Dá, é gente. perfeito. Gente, Gente, o Yuri é perfeito. E agora esse moleque, ele tá com uma mania de ficar fazendo memes. E aí ele fica assim, ó. Ele nem sabe quem é Oruan, nem vê Oruan. nada. Mas só que tem sobrinhos, aí ele fica, hã? E o tio, Oruan. né? Porque quem ensina isso é o Dad. O Dead só ensina o que não presta. Ou então ele fica assim, gente, pra ela. Ô, mas Compra Bob. eu não Gente, aguento esse menino, de quem verdade. inventou esse negócio de mãe compra Bob Goods, desinventa, Para, pelo por amor de favor. Deus. Próxima pergunta, amiga. De vocês duas, qual é a mais sonhadora e qual é a mais pé no chão? Eu acho que sonhador é as duas, né? É, Graças também a acho. Deus, acho que a gente pensa muito e vai atrás. Pé no chão, não sei. Acho que nenhuma. Não, zoeira, eu acho que as duas. Assim, eu vejo o pé no chão como responsável, seria isso? Se for, eu acredito que é as duas, As então. duas, é. Não, as duas sonham demais e as duas também são bem pé no chão. Mas a Raquel, gente, ela é uma mente pensante, é o que eu falei pra vocês. A mente dela não para. Então, tipo assim, eu penso bastante também, né? Ela não pensa nada, menina, essa cabeça desse tamanho. Cabeça oca pra nada. Mentira, pensa. Não, eu penso muito também, só que às vezes eu penso e fico na minha. A Raquel não, ela pensa e passa pra frente. Ela pensa e faz acontecer. Eu queria dar curso faz tempo. Mas eu ficava, mas eu vou fazer curso? Não vou ter nenhuma aluna. Ou, ai, será que eu consigo dar curso? Sendo que eu domino. Eu sei o que eu faço, eu sei falar. Mas só que a gente sempre deixa ali, às vezes, a insegurança pegar um pouquinho a gente, né? E a Raquel foi uma das pessoas que me incentivou, amiga. Ótimo, vai mesmo, vai dar curso mesmo, porque não sei o quê, nananã, Inclusive, você eu fiz consegue. uma aula online e fiz todo mundo ir lá nos comentários e falar: Beatriz, Isso, toma dá uma- vergonha na cara e vai dar curso. Eu já tinha conversado com a Raquel, né, amiga, que eu ia começar a dar curso, mas eu ainda tava assim, meio que enrolando. Será, meu Deus? E eu tava, meu Deus, será? E aí foi muito legal a Raquel falar disso na aula online dela, porque conforme as pessoas falou ali, eu falei, Agora vou fazer mesmo? Eu vou mesmo. E eu fui mesmo. E tá sendo, assim, um sucesso, graças a Deus também. Inclusive, vem fazer curso É. comigo. Próxima pergunta. Quem são as pessoas de inspirações pra
No profissional, bom, como lash designer no profissional, pra mim uma grande referência é o Felipe Bastos. Porque assim, eu sou completamente apaixonada por visagismo e a matemática de cílios dele é surreal. Isso na extensão. Agora, por exemplo, uma grande referência pra mim em marketing é a Mariana. Aham. E de vida, né, pessoal, é a minha mãe. Minha maior inspiração. Maravilha. Olha, na área dos cílios, eu gosto muito do Felipe e gosto também da Mariana. A Mariana é muito rica em marketing, né? Ela domina muito essa área, inclusive, por isso que eu tô aparecendo mais nos stories, porque ela me deu um chega pra lá. E na área de sobrancelha, eu me inspiro muito na Esther Garcia e na Cris Apaver. Foi até a minha mentora. Ela faz a sobrancelha assim como ninguém. Conheço ela há muito tempo. E, gente, se vocês não conhecem o trabalho dela, podem ir lá conhecer, porque ela arrasa muito, né? Ela faz a sobrancelha assim, como ninguém. E agora de vida, ai, é minha mãe, é os meus avós. Não posso falar muito, Não, ela senão eu chora. choro. Próxima pergunta. Existe alguma extensão que prejudica os cílios naturais? Existe? Extensão Você não, fala né, aí, gente? amiga. Eita mesmo, se a gente for Polêmica. cancelado. Ah, gente, eu vou ser exatamente sincera, é que, né? verdade. Não, é exatamente Não é? isso. Estraga mesmo os cílios. Não é exatamente isso, não, é É exatamente isso. isso. Gente, meu Deus, se isso for pro TikTok, eu vou tomar tanto hate. Ah, mas é a verdade. Gente, tufo. Tufo, assim. Desculpa. Se você faz, vamos lá. Pra quem faz tufo, né? Porque Pode ser que tenha. se você faz tufo por conta da sua realidade, porque eu conversei com algumas meninas que atendem no interior do Rio de Janeiro. Lá pra elas, se elas colocarem uma extensão de cílios de R$ 150, elas não vendem, elas não trabalham. Até de R$ 100 elas estavam falando, Não né, vai. amiga? Então lá elas vendem um tufo por 50, R$ 60. Então, assim, eu acho que você tem que entender a sua realidade. Se a realidade é essa, por esse motivo, né, tudo bem. Mas isso não quer dizer que o tufo seja saudável só porque é uma necessidade da pessoa. Os tufos, eles não são... Oxe, eu tô olhando pro celular ao invés de olhar pra câmera. Os tufos, eles não são saudáveis por conta do peso dele, gente. E também a questão de isolamento, que é necessário. Agora, se você faz um isolamento no tufo, beleza, ele dá uma... É menos pior. Mas o peso do tufo realmente faz toda a diferença no ciclo do crescimento, Porque assim, tricologia. nas primeiras ali pode ser que não danifique, né, amiga? Mas ao longo prazo, Com o problema toda é ao longo certeza. prazo aí, ó. Tufo, tela, essas coisas tudo, gente, é complicado. Pra saúde Complicado. do fio natural. E acontece Gente, muito eu tenho que também, olhar às pra vezes, câmera, eu tô da olhando pro pessoa, celular. da pessoa querer algo cheio, né, amiga? É. Ai, porque eu fiz em fulana e era cheio. Aí a gente que faz fios tecnológicos, fio por fio, se lasca pra até explicar. Filha, você não É. tem pelo pra isso. Porque às vezes a pessoa tem nada ali, e aí ela quer um cheio, porque ela já fez um lugar que deixou cheio, mas que... Esse dia chegou uma cliente pra mim que queria fazer o negócio cheio. Falei assim, mas amor, você não tem cílios pra isso. Ela, mas eu fiz a fulana. Eu falei, mas a fulana faz outra técnica, que é aqui, Uma deixa outra cheio, técnica, talvez agora seja pior ainda eu falar isso. Mas enfim, uma outra técnica que pode sim danificar os seus cílios é o capping feito incorretamente, tá? Se você me pegar um fio 10D que lançou aí no mercado e fazer um capping, você tá sendo irresponsável, porque ele vai pesar igual um tufo, tá? O capping, se você fizer num 4D ali, acredito que até um 5D ali, dependendo do Sim. fio, da A análise espessura tricológica da sua também, né? cliente, ok. Agora você meter um capping num 10D é complicado também, pra saúde do fio. Tem próxima pergunta aí? Conta o maior perrengue que já tiveram na área da beleza. Ai, eu tenho um. Gente, uma vez eu tava atendendo uma cliente, foi bem no meu início. E simplesmente a minha cola acabou, lembra? Nossa, amiga, é verdade. Gente, a minha cola acabou e assim, um lado do olho da cliente feito e o outro não. E eu, assim, na época eu atendia com a Beatriz e como a gente falou, era de um lado a gente atendia e do outro lado era o quarto dela. E aí eu, assim, pra ela. Porque a cliente tava de olho fechado, eu não queria falar. E ela veio eu fazendo gesto ali, mandei no WhatsApp. Ela foi lá, tirou a tampa da cola, né? Virou e foi tipo assim, o caldo do caldo da cola. Tanto que essa cliente mesmo, os cílios caiu na outra semana, já caiu. Foi um perrengue, foi Foi um triste. perrengue.
Gente, eu já fiz sobrancelha muito feia. Tipo, muito. Tipo, 100%. E aí, na hora, até a pessoa ficou, tipo, meio assim. Eu vou pagar por isso. Não. E pagou, né? Me pague você. E aí, eu lembro que, assim, foi um perrengue pra mim, não transparecer isso pra cliente, né? Mas eu chorei. Eu chorei. Eu chorei muito. Falei, não, amiga, chega. Aí minha amiga, aí a Raquel, Melhore. sim. Mas ela já falava rindo, porque ninguém é cego, né, gente? Todo mundo tava vendo que tava Todo muito mundo ruim. enxerga, É porque no graças- começo, gente, eu achava que tinha que ser um design pra todos, para todas as clientes, e não era. Era o Tinha grande que, erro, né? não era assim, não. Não, não é assim, não. Próxima pergunta. Qual técnica que vocês mais gostam de fazer? Eu sou apaixonada pelo efeito Fox com flecha. Fox normal ou Fox com flecha? Assim, meu cílios favorito da vida. Desceu. Eu gosto bastante do Fox, gente, mas eu amo o 5D. Sou apaixonada. Até porque o Fox dá pra usar o 5D, assim, né? Mas eu ainda tô dominando o Fox, né? Tô aprendendo com a minha professora Raquel. Mas eu acho que o que eu amo mesmo é o 5D, assim, normal. Por enquanto, que eu não tô dominando muito o Fox. Mas eu amo o Fox também. Próxima. Qual a importância de fazer a manutenção com o tempo correto? Muito Pode boa essa responder. pergunta. A importância de você fazer a manutenção com 20 dias não é porque a sua leste quer dinheiro a cada 20 dias, gente. É por conta do ciclo de crescimento natural dos seus cílios. Os nossos cílios, eles têm um ciclo, né? E ali ele passa pela fase anágena, catágena, telógena, que é onde ele cresce, repousa e cai. Aham. Então, é muito comum que vocês percebam que com 20 dias, às vezes os cílios começam a ficar dolorido, ele enrosca, ele bagunça. É porque ele cresceu. Então, ali, por isso, os 20 dias, pra gente fazer a remoção dos fios que cresceram. Sim, porque vai crescendo e vai ficando pesado. Aplicar novos cílios e, né, ali ter um alinhamento diferenciado, ficar bonito de novo. Sim, isso mesmo. Tô com ela. É isso aí Ai, que ela tudo lá. disse. Na primeira cliente de vocês, ficaram com receio de colar nude da pessoa? Putz, Com toda muito. certeza. Ó, eu atendi a primeira justamente com ela, porque eu também fiz o meu curso, né, de iniciante com ela. E aí lá eu tava muito nervosa. Eu falei, Raquel, eu não tava conseguindo segurar, gente, a pinça. E eu tava com muito medo. Ela falou, amiga, não precisa ter medo, porque você não vai colar. Eu vou colar, vou furar essa cliente, vai acontecer tudo com ela. E aí, mas quando ela tava ali do meu lado, passava uma certa segurança, nem quando eu fui atender sem ela. Gente, que medo, que medo, que medo, que medo. Mas aí vai com medo mesmo. Eu fiquei 5 horas com a minha cliente e ela não colei nada, ainda postei falando, olha essa merda aqui, gente. E a Raquel brigou comigo, falando que não era pra me postar aquilo. Eu falei, amiga, Melhor. você quer que eu poste isso como? Olha que lindo. Esse medo, ele é muito real, né? Eu lembro que, tipo assim, as minhas primeiras modelos foram pessoas próximas, né? Amiga, parente, enfim, foram pessoas próximas. Mas quando foi a minha primeira cliente pagante, gente, eu pensei em desmarcar ela, assim, várias vezes. Eu até falava pra Bia, amiga, eu vou desmarcar. Não, vou falar que sei lá, que eu não cheguei a tempo de Ela serviço, vai te dar porque um murro. porque na época eu era CLT ainda. Então, tipo assim, eu chegava do CLT e ia atender. E aí eu ficava assim, não, vou falar pra ela que eu tive que fazer extra. Extra não, né? Banco de horas, porque era uma humilhação. A gente não tinha nenhum Pior extra. ainda. Então, assim, eu sempre falava, não, vou desmarcar, troca. Não vou atender. Mas eu ia com medo mesmo, gente. Aí era isso que ela falou. A gente colava 5 fios no olho, 5 no outro e tava. Era o que dava, fazer o Lindo. que podíamos pouquíssimos pelo jeito, né? É. Fazíamos Mas o que acho que dava é e isso, dava né? pouco. Tem mais perguntas ou você Tem acha mais que a gente... perguntas? Por que escolheram Ah, ó, eu escolhi porque eu fazia sobrancelha nessa minha ex-namorada, nos amigos dela, e começou a chamar a minha atenção. Chama aquilo de namorada, amor? Amiga, não pode falar o nome dela, vai que eu voto. Ah, Tô é. zoando. Ela perde a língua quando fala isso, minha gente, mas eu não vou votar nunca. Eu vou Calma. falar aqui o que ela fez. Não, aí não pode ficar difamando a menina, coitada. Só que aí, gente, enfim, eu escolhi essa área porque conforme eu fui fazendo a sobrancelha das clientes, hoje em dia os cílios, é muito, muito, muito gostoso você ver o quanto a pessoa ela se sente bem com ela mesma. O quanto ela ama se olhar no espelho. O quanto eu já tive experiências, trocas com as minhas clientes, dela falarem assim, nossa, Bia, eu tava me sentindo tão feia, tava me sentindo tão mal e obrigada por ter
separar desse tempo pra mim. Até porque o meu atendimento é diferenciado, né? Eu dou mimos para minhas clientes, a gente tem conversas, a gente tem trocas. Ela bebe um cappuccino ali. Cappuccino? Cappuccino, alpino, amiga. qualquer coisa ela tá tomando. Água e Água tal. gelada, água à temperatura ambiente, enfim. E aí é gostoso a mulher separar um tempo pra ela, porque. Porque você tá rindo, Raquel. Não pode errar uma palavra. Não, amiga, E é que daí o que eu errei cappuccino todos. me pegou, mas tá tudo bem. Cappuccino. Hã? Tá gravando? Tá. Ó. Sei que você fala que tá gravando, tem uma Qual que música era a tão feia na pergunta? mente. É, Se você então se sente grava. bem. Tá repreendido que eu sou crente. Amiga, qual que é a pergunta? Eu não respondi, eu não Porque. lembro. Eu escolhi pra elevar a autoestima das mulheres e porque eu gosto de fazer isso mesmo. Eu amo ver elas felizes, elas lindas. Gente, eu não vou mentir, não. Quando eu iniciei, não foi por amor, não. Eu vou ser bem sincera. Foi porque eu vi realmente um potencial de crescimento na área da beleza. Tanto que quando eu comecei, como eu falei pra vocês, eram poucas lash designers. Então, assim, eu falei, vou entrar porque eu realmente me via na área, né, crescendo ali, mas eu não vou falar que eu amava, não. Tipo assim, hoje em dia eu amo. O que eu Aham. faço é realmente por amor, tanto que eu quase chorei falando das minhas cli. Mas assim, não comecei por amor, não. Eu comecei porque eu não queria mais ser CLT mesmo. E na área da beleza foi onde eu vi que eu poderia crescer, né? Onde eu poderia me manter ali. Aham. Foi por ver isso mesmo, potencial na área. Sim. Tem mais perguntas, amiga? Pagar as contas. Oxe, desculpa, gente, mas é verdade, eu moro sozinha, tenho que pagar aluguel. Se eu parar de trabalhar, o que que eu vou fazer? É. E o meu é o meu filho, gente. O meu filho, ele me motiva em todas as áreas da minha O vida. Yuri é caro. É. É o meu filho. Porque, assim, hoje em dia, quando eu tô desmotivada, eu penso, não posso estar desmotivada por ele. Porque eu preciso dele. É isso. Como eu concilio? Sei lá, eu acho que eu faço um bramadão de tudo e vou que vou. Eu. É que estavam mexendo ali, eu achei que ia parar. Mas enfim, olha, é difícil conciliar tudo, mas é o que eu falei. Eu acho que, tipo, eu já. É tão só fazer, né? Uhum. Que pra mim já se torna automático ali. Então a minha rotina é amanhã com meu filho, arrumar ele pra escola, trabalhar à tarde, buscar o meu filho e ir pra igreja, que é algo que eu não abro mão. Então, assim, acho que a minha rotina já tá muito bem encaixada. Mas é aquilo, sempre existem furos na rotina, né? Sim. Principalmente pra mim, que sou mãe. Então, assim, diversas vezes, tem que parar mais cedo pra levar em médico, tem que parar mais cedo pra fazer tal coisa. Mas é isso, eu acho que, tipo, eu só toco, né? Mas é legal, se você ainda tem esse problema com rotina, em conciliar a sua rotina, e principalmente com o trabalho, a gente tem um problema muito sério com, por exemplo, responder a agenda 10 horas da noite. Eu não respondo. É algo que eu já cortei ali da minha lista. Bem, às vezes eu respondo, mas assim, deu 8 horas da noite, eu já faço questão de não responder mais nenhuma cliente. Porque aí, 8 horas da noite, já não é mais a Raquel Leste, é a Raquel mãe, dona de casa. É isso. Quais desafios vocês enfrentaram no começo? Desafio que vocês achavam que não iam conseguir continuar? Gente, eu acho que Deus foi tão bondoso, porque eu não me vem nenhuma, assim, na mente. Tipo assim, Aham. você teve a questão da gente, né, da nossa separação, mas na minha mente eu acho que não vem nenhum, assim, pra mim falar assim, não, ali eu ia parar. Eu acho que o Ali, que assim, às vezes pensava em parar era quando eu fazia uma sobrancelha, eu não gostava do resultado, eu ficava, mano, isso daí não é pra mim não, cara. Tenho que parar com isso. E aí eu pensava, não. Eu olhava o resultado da minha professora, eu via que era mó feio antes. Falava, se ela conseguiu chegar, eu consigo também. eu também vou. Oxi, eu vou. É, assim, eu já tive também essas questões, né, de tipo assim, a cliente abriu o olho e, meu, tudo torto, tudo feio, e eu falo assim, meu, pra que eu tô inventando isso? Mas no final o cliente gostava, gente, isso que é o absurdo, né? Aí elas não Que a entendem, gente né? ficava assim, tá horrível. E a cliente, nossa, eu Que amei. lindo! E assim, eu Ai, acho que era isso lindo. que fazia a gente continuar, né? Lindo. Não, se ela tá gostando, então imagina quando eu melhorar. É, imagina quando eu estiver boa. É Mais isso. alguma pergunta, amiga? Acabou?
Então é Eu isso. acho que é isso, né? Eu acho que esse foi o nosso bate-papo de hoje. Conversamos um pouquinho aí pra vocês entenderem o que vai ser o Pod Luz, né? Que vai ser assim, pra gente conversar sobre empreendedorismo, abrir ideias pra vocês se inspirarem, procurar crescer, evoluir. E também, assim, uns papos descontraídos, né? Como a gente conversou um pouquinho hoje, vai ser assim. Hoje a gente tá se apresentando, mas nos próximos a gente vai trazer convidadas. Inclusive, já temos a nossa primeira convidada, que será na segunda-feira, às 2 da tarde. Foi muito legal, né? Gravar esse Sim, primeiro. A foi gente muito tava interessante. muito nervosa, Mas aí muito depois a nervosa gente- mesmo. É, porque a gente quer que seja algo assim, né, amiga? Leve, tranquilo. Leve. É uma conversa, gente. A diferença é que essa conversa vai estar sendo gravada. E aí tem que tomar só Todos certos os cuidados, cuidados. que às vezes a gente é meio sem noção. Mas assim, foi muito legal, foi muito bom, né, compartilhar isso com vocês. Uhum. Espero que vocês estejam no próximo episódio. Por enquanto, né, a gente ainda não sabe quando vai sair o ao vivo, que a gente precisa de uma liberação do YouTube. E eu e a Bia, a gente não tinha dimensão disso. Como A gente funcionava veio muito mesmo. cru. Inclusive, gente, a questão do podcast, a gente tinha pensado, né? Igual a Bia falou, a gente Aham. comprou um microfone de R$ 36. Eu comprei uma softbox. E aí a gente ia gravar uma vez lá no estúdio da Bia, uma vez lá no meu estúdio. E aí uma amiga nossa comentou com a gente sobre esse espaço. Eu já tinha ouvido falar, mas não fui atrás. Aham. E aí essa amiga falou, amiga, vai lá, é muito legal e tal. Eu vi a sala, é assim. Eu falei, então bora. E aí foi quando eu vim. Inclusive, eu vim essa semana. Sim. E graças a Deus deu muito certo. E foi o que eu e a Bia tava conversando, né? Que a gente pensa assim e Deus faz Faz enorme, bem gente. maior, bem diferente do que a gente pensa. Então, assim, quero agradecer ao Senhor, né? Primeiro de Deus. tudo, por esse primeiro episódio, por poder fazer parte disso aqui. Que o nome dele seja sempre louvado, né? Sempre. E agradecer a querida Ayla, que tá ali por trás das câmeras. Inclusive, você deveria vir aqui dar um Só oi dá um pra oi, gente. Só um assessora. oizinho. Por favor, assessora. Vem aqui. Palmas pra Ayla. Êê! E palmas pro nosso amigo também, né? O Andrés, que tá ali Tá nos ali, ó, ajudando. nos ajudando. Porque nós tá muito importante. Nós temos Muito! Aonde nós chegamos. Chegou. Ei, nós é crente. Gente, e também agradecer à prefeitura. Pra quem não sabe, esse espaço que a gente tá usando é da prefeitura. De Itapevi. Inclusive, eu até indiquei o espaço pra um rapaz que já faz podcast e ele não conhecia. Eu acho que pouca gente conhece esse trabalho da Sim. prefeitura. Tá vendo? E- gente? Vocês ficam só falando mal das ruas, mas olha que legal. Nós temos um videomaker. Não que não precise tampar um buraco ou outro, mas Muito tem bom, muita tá? Não coisa tamo boa julgando, não. também na prefeitura, muita coisa boa. Então vamos se informar, gente. Às vezes vocês têm projetos aí que a prefeitura pode estar ajudando, trazendo algo legal para o projeto de vocês. E por desinformação, não procurar, vocês ficam aí chapando das ideias. Meu. E esse foi o nosso pó de luz, câmera. Não, gente, calma, Gente, ainda tava tem ensaiando que... pra falar isso, né? Era pra E ter nem falado falei no começo, você é louco, mas no próximo vai ter, galera. Bom, segunda-feira teremos mais um episódio. Será Ai, gravado... eu tô ansiosa. Será gravado às 2 da tarde. Esperamos que até lá o YouTube já tenha liberado o nosso ao vivo. Vamos estar orando aí, corrente de oração hoje. Corrente de hein? oração, hoje, meia-noite. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado até o final. Por terem assistido. E né? segunda-feira teremos um novo episódio. Vamos soltar depois nossa convidada? Sim, mas vem aí uma tchuca, hein, gente? Quem pegou a referência pegou, quem não pegou. Vai pegar segunda-feira. É isso assistam. aí. Então assistam segunda-feira. Já sigam as nossas redes sociais. Já sigam as nossas redes sociais, todas as redes do Pod Luz, tá? Temos conta no YouTube, vão se inscrever, pelo amor de Deus. No TikTok, No também, TikTok, no Instagram, tá? Todas elas estão como Pod de Luz, Luz BR. Pod Luz BR. Beatriz e Raquel. E Brasil. vão seguir. Ia ficar RB, Rebeldes, então é melhor Brasil do que Rebeldes, né? Também me sigam lá, é Raquel Andrade Cílios. Estúdio Beatriz Nascimento. Nos sigam pra conhecer mais um pouquinho da do nosso gente. trabalho, gente. E é isso, muito obrigada por ficarem até aqui. Obrigada. Um beijo. Beijinho. E até o próximo vídeo. Ai, Eu amei!